Noite de uma igreja fiel à palavra de Deus. Uma igreja fiel à palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja fiel à palavra de Deus. E algumas perguntas nós temos que nos fazermos. Como é que nós nos mantemos fiéis à palavra de Deus? No mundo onde o relativismo está tomando de conta. Um mundo onde estão trocando a verdade de Deus pela mentira. Num mundo onde estão transformando a verdade única de Deus em mentira, trocando os valores, os princípios morais, familiares estão sendo invertidos, estão sendo destruídos, estão sendo corrompidos, estão tentando manipular os nossos jovens. Alguns jovens estão virando massas de manobra nas universidades, nos colégios. Por isso nós temos que nos mantermos fiéis à palavra de Deus. Pessoas que só buscam os seus interesses, pessoas que pervertem a verdade de Deus, estão invertendo a verdade de Deus, querem tirar a inocência das nossas crianças. E para isso a igreja tem que ser fiel à palavra de Deus. Nós temos uma promessa de Jesus que passará céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus permanecerá para sempre. Nós temos essa promessa, por isso a chama está acesa. A chama da palavra de Deus nunca se apaga. Por isso nós temos que sermos fiéis à palavra de Deus. E para isso, nessa noite, eu quero que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, com esse tema, nessa noite, uma igreja fiel à palavra de Deus. Uma igreja fiel à palavra de Deus. Vamos dividir essa pregação em alguns atos aqui, e que ela possa fazer morada no seu coração. 2 Timóteo, com o tema uma igreja fiel à palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos do 1 ao 5. 5 versículos. Deixe sua Bíblia aberta. Minha intenção nessa noite é que a igreja saia daqui mais fortalecida. Aqueles que ainda não são crentes, que possam entender que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Somente a palavra de Deus pode transformar pessoas, somente ela. 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 até o 5, amém? Eu gostaria de ler os ímpares e que a amada igreja dividisse a leitura comigo e lesse os pares. A palavra de Deus diz assim: a fidelidade na pregação, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. E ele termina essa perícope dizendo assim: mas você, igreja do Senhor, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o bom trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Curve sua cabeça, vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus, nessa noite, te bendizemos e já te agradecemos por tudo o que aconteceu aqui até agora. Que o Senhor possa, ó Deus, me iluminar para falar conforme a tua vontade e o teu querer. Ó Deus, que os nossos amados irmãos estejam com os ouvidos sensíveis à tua palavra e com os corações quebrantados e contritos para ouvir o que vem do céu, o que vem do alto, o que vem do Senhor. Esta é minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta. Todos nós temos um ministério na igreja. Qual o seu ministério na igreja? O ministério da palavra.
Nós temos que pregar a palavra aonde nós estivermos. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdotes santos. Então cada um dos que estão aqui, que tiveram um encontro pessoal com Jesus um dia, são sacerdotes. E o que é que o sacerdote faz? Prega a palavra de Deus. Então o meu ministério é o ministério da pregação da palavra. O seu ministério é o ministério da pregação da palavra. O que era que o apóstolo São Paulo tinha deixado para que Timóteo fizesse, para que você faça. A primeira coisa, no capítulo 1, eu preciso de silêncio total, para mim me concentrar. Os pais precisam controlar as crianças. Se estiver fazendo algum barulhozinho, remova, saia com ela. Nós temos aqui toda a estrutura da igreja, mas agora é hora de ordem e decência. Senão eu não vou conseguir me concentrar para passar para vocês o que Deus tem colocado ao meu coração. Então eu peço aos pais, tem a estrutura todinha aqui atrás, toda a estrutura nesse momento. O que era que o apóstolo Paulo tinha dito para esse jovem Timóteo? Eu quero que você volte um pouquinho sua Bíblia, tá? A primeira coisa é que nós não podemos nos envergonhar da palavra de Deus. A primeira coisa que ele diz no capítulo 1, ele divide essa estrutura dele aqui em alguns capítulos. A primeira coisa que ele diz é: não se envergonhe do evangelho. Pastor, onde é que está isso? Capítulo 1, verso 7 e 8. Eu vou só pegar o contexto para que vocês possam entender até onde eu cheguei aqui, tá certo? Verso 6 e 8, acompanhe comigo a leitura, tá? Porque Deus não nos deu, tá? Não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí ele vem aqui com a exortação para a igreja: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Igreja, nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Nós não podemos deixar de falar o que Deus fez por nós um dia, aonde nós estávamos e de onde Ele nos tirou. Nós temos que dar esse testemunho. E isso vai implicar em quê? No capítulo 2, sofrimento. Não tem jeito. Quando o apóstolo Paulo diz: não se envergonhe do evangelho, no capítulo 2 ele vai dizer: vocês sofrerão pelo evangelho. Não tem vida fácil, mas tem todas as garantias e as certezas com Cristo Jesus. Capítulo 2 agora, para a gente terminar o contexto, verso 9 e 10. Teremos dificuldades, verso 9 e 10, olha o que é que ele diz: e por ele, por causa de Cristo, por causa do evangelho, por ele que estou sofrendo o que? Até algemas, estava preso, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glórias eternas. Vocês entenderam? O sofrimento de Paulo tinha um motivo maior: que vocês fossem salvos, que a igreja do Senhor fosse salvos. Eu sofri o que tive que sofrer para que os eleitos, aqueles que foram chamados segundo a palavra de Deus, chegassem ao céu. Essa é a razão maior. E quando nós chegamos no capítulo 4, onde nós lemos o que é que ele diz, finalzinho do capítulo 1 e comecinho do capítulo 2, olha o que é que ele diz: peço a você, igreja do Senhor, finalzinho do capítulo 1, peço a você com insistência que pregue a palavra. Por isso que Gonzaga disse aqui: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E qual o alvo de Deus? Qual o alvo de Deus para as nossas vidas? Qual o alvo final da sua vida? Qual a perspectiva final da sua vida? Caro irmão, caro eleito de Deus, eis a boa notícia. Qual o final? Qual a perspectiva? Qual o alvo final das nossas vidas? Olha o contexto no capítulo 3, verso 15, só o finalzinho. Tudo isso vai ser para isso aqui que eu vou falar agora. Esse é o propósito final da sua vida, o final do verso 15, capítulo 3. Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o alvo da sua vida. Foi por isso que Jesus Cristo desceu do céu, desceu da sua glória,
para que através da fé você pudesse chegar no céu. O alvo de Cristo é o céu. O alvo de Cristo é que você seja salvo. O alvo de Cristo é que você creia nessa palavra, na pregação da palavra. E eu disse de manhã e vou repetir hoje aqui de noite: o maior desejo do salvo, do crente, é que outras pessoas sejam salvas. Se o desejo do seu coração não for esse nessa noite, nós temos que examinar o nosso coração, nós temos que repensar as nossas vidas. Porque se o seu desejo não for que aquele que esteja do seu lado aí seja salvo também, que as outras pessoas lá fora sejam salvas também, alguma coisa tem de errado. Alguma coisa está errado com o meu e com o seu coração, porque o desejo do salvo é que outras pessoas sejam salvas. Está aqui, Atos 1:8. E serão o quê? Minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus Cristo dá a ordem maior: ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a quem? Só aos meus vizinhos, só aos meus parentes? Não, a toda criatura. A toda criatura. O alvo da sua vida é ser salvo. E o desejo do coração, do seu coração, tem que ser que outras pessoas sejam salvas também. Porque senão tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Qual a motivação para a igreja pregar a palavra de Deus? Você vai pensar que vai olhar para mim, não existe motivação maior nessa noite para que você pregue a palavra de Deus. Olha o que é que diz no capítulo 1. Por que é que você deve pregar a palavra de Deus? Porque você está diante de Deus e diante de Cristo. Deus de um lado, Jesus do outro, e você vai no poder do Espírito Santo de Deus. Por que é que ele não fala do Espírito Santo de Deus aqui? Porque você já é habitado. Então você tem duas testemunhas do seu lado: Jesus à direita, Deus à esquerda, ou Deus à esquerda e Jesus à direita, e você vai no poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a maior motivação da sua vida. Não existe motivação maior e melhor para que você possa pregar o evangelho, porque você está diante da autoridade máxima do mundo, da autoridade máxima de todo o planeta, de toda a galáxia. Deus como testemunha sua. Deus é nossa testemunha do lado, Jesus está do outro, e você vai no poder do Espírito Santo de Deus, pregando, falando, anunciando a palavra de Deus. Esse velho apóstolo aqui, é a última carta que ele escreve. Mas sabe para quem é que ele passa o bastão da pregação da palavra? Para você, para nós. Ele passa o bastão da pregação da palavra para a igreja. Timóteo, um servo, ele passa para Timóteo, Timóteo passa para a igreja. O bastão do evangelho, o bastão da pregação da palavra de Deus está na sua mão. Jovens, adultos e crianças, essa é a nossa responsabilidade diante de Deus. A palavra aqui é forte, quando ele diz diante de Deus, é uma palavra sobre juramento. A palavra no grego aqui é conjuro-te, é testificando diante do tribunal de Deus. Essa é a palavra. Quando nós pregamos a palavra, nós estamos diante de um tribunal, com as duas testemunhas do nosso lado, e nós testificando, e nós falamos, e nós pregamos, e nós anunciamos no poder do Espírito Santo de Deus. A igreja tem que entender a importância dela aqui na terra, que prega a palavra. Não é porque esse apóstolo aqui estava diante da morte, não, ele ia passar. A sua cabeça ia rolar. Alguns meses depois ia ser decepada a cabeça de Paulo. Mas a igreja tem que entender que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Você só vai para o céu assim. Mas aqueles que são inimigos de Deus, os inimigos da cruz, serão julgados pelas suas obras. Deixe marcado aí, sua Bíblia. Não tire daí. Vamos lá para Apocalipse. Todos passarão pelo tribunal de Cristo. Apocalipse 20. Eles serão julgados pelas suas obras. Apocalipse 20. Apocalipse 20.
versículos do 12 ao 15, olha o tribunal de Deus aqui. Apocalipse 20, do 12 ao 15, eu vou ler, os irmãos me acompanhem. Olha o que é: todos passaram pelo tribunal, vi também os mortos, ricos e pobres, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava nos livros. O mal os entregou, os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, individualmente, um por um, segundo o que? As suas obras. Os inimigos da cruz, os inimigos de Deus, pela graça de Deus, eis a boa notícia para você: você está escrito no livro da vida, você não passará por esse julgamento, o céu lhe aguarda. Louvado seja Deus por isso. Mas aqueles que não entregar a vida a Jesus, aqueles que um dia não confessam, serão lançados no lago de enxofre. Por isso Paulo diz aqui, você está diante de Deus. O versículo 1: diante de Deus e de Cristo, que há de julgar quem? Vivos e mortos, todos passarão. Aqui é uma referência ao juízo final, a segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, lembre-se de uma coisa: uma moeda tem dois lados, tá? Cara e coroa, os dois lados da moeda. Então nós temos todas as garantias. Você tem todas as garantias que vai chegar no céu. Mas como filho de Deus, você também tem suas obrigações, direitos e deveres. Por isso nós temos urgência de pregar a palavra de Deus. Adultos, jovens e crianças, uma igreja fiel à palavra de Deus. Paulo estava aqui no versículo 1 diante de Deus, dizendo a Timóteo: a igreja está diante de Deus e diante de Cristo, e todos prestarão contas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, nessa noite, em nome de Jesus: não se importe com o que as outras pessoas pensam de você, não se importe com o seu passado, não se preocupe com o que elas falam de você. Nada disso valerá no dia do grande juízo final. Nada disso vai valer. O que nós temos que fazer como igreja do Senhor, a tempo e fora de tempo, adultos, jovens e crianças, é falar do amor de Deus, falar da transformação desse amor salvador, redentor, transformador. Não importa o seu passado, Deus lançou no mar do esquecimento. Não importa quem você era, o que você fazia, o que importa é o que você é hoje para Cristo. Se apegue nele. E você tem que ter esse mesmo desejo no seu coração, de dizer para as outras pessoas que tem jeito sim para a vida delas, porque teve um dia para você. Você vai dizer: um dia eu fui liberto da prisão do pecado, um dia Deus me resgatou do lamaçal do pecado, um dia Ele me transformou. Um dia eu estava perdido, morto espiritualmente, e Deus estendeu a sua mão e me trouxe e me deu vida. Você tem que dizer: há esperança sim, em Cristo há esperança. Nós cantamos aqui porque Ele vive. Você tem que dizer isso. Você pode crer sim, porque o amanhã pertence a Ele, Ele é dono de tudo. Ele tem a história na palma das suas mãos. É isso, igreja. É isso, igreja. O poder do Espírito Santo. Fale de Cristo. Fale que Deus, em Cristo e através de Cristo, todas as coisas serão acrescentadas na vida das outras pessoas. Pastor, todas. No tempo de Deus, na hora de Deus, não é no meu tempo. Todas as coisas. Deus é especialista em curadores, em restaurar casamentos, em restaurar vidas, em trazer de volta o pecador e limpar e transformar, em curar.
Ele é especialista. Por isso que o apóstolo Paulo diz: Ele é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Qual é o tamanho do seu Deus? Quem é o Deus que você está crendo? Qual é o Deus que você está crendo? Aquele deusinho pequeno, fraco, falho, efêmero? Ou é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra? Quem é o seu Deus? É o Deus que está no controle de todas as coisas? Qual o tamanho da sua fé? Só precisa ser do tamanho do grão de mostarda. Igreja, pregue a palavra. Não deixe de pregar a palavra. A igreja tem poder e tem autoridade do Espírito Santo para pregar a palavra. A igreja não pode fraquejar. A igreja não pode desistir. A igreja não pode desanimar. A igreja tem que continuar pregando a palavra de Deus. O principal já aconteceu. Ele veio em glória, poder e majestade, mas ele voltará como juiz supremo. Eis a boa notícia para você. Ele dirá para você aquelas doces palavras que ele disse: porque tu fostes fiel no pouco, e agora sobre o muito te colocarei. Entra no gozo eterno do meu Senhor, entra no gozo eterno do meu Pai. Eis aí a promessa para você, que prega a palavra, que continua pregando a palavra. A ordem é essa: diante de Deus e diante de Cristo. Você tem duas testemunhas, não tem desculpas. Não tem desculpas. Esse é um dos mais fortes incentivos para a igreja, a fidelidade da igreja. A igreja só tem que perceber e saber que ela é serva do Deus Altíssimo. Só isso. Que através da pregação da palavra pessoas são transformadas, mudadas, restauradas para a glória de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. E ele diz, ele virá, verso 1, julgar vivos e mortos, não apenas incrédulos. Nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Você dará conta um dia, quando você se negou a pregar a palavra de Deus. Nós prestaremos conta. Nós prestaremos conta. Pela graça de Deus, ele nos dá garantia. Olha o que é que ele diz no verso 8. O verso 8. Essa é a garantia para você. Uma coroa que lhe espera. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, a Paulo, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nós temos que amar a vinda do Senhor. Tem pessoas que dizem: não, eu tenho que esperar meu filho casar, eu tenho que esperar. Não, você tem que ansiar a volta do Senhor. Se for para ele casar, ele vai casar antes da volta do Senhor. Você tem que ansiar pela volta do Senhor. A garantia é que você vai herdar o céu. Aquilo que o escritor de Hebreus, nós estamos lendo toda quarta-feira, a cidade de fundamentos, a imortalidade juntamente com Cristo. Mas nós prestaremos conta, porque ele julgará vivos e mortos. Nós temos que lembrar que a igreja aqui é simplesmente uma embaixada aqui na terra. O papel de uma embaixada é transmitir a mensagem do rei. Jovens, adultos e crianças. Jovens, adultos e crianças. O papel principal desse versículo aqui, o foco desse versículo aqui é a volta do Senhor. Olha o que é que ele diz na parte B do versículo: que há de julgar vivos e mortos. Aí ele diz: pela manifestação e pelo seu reino. É a volta do Senhor. O foco aqui é a volta do Senhor. Ele voltará. A vinda do Senhor. O que é que a igreja faz enquanto Deus não volta? Continua pregando a palavra de Deus. Continua vivendo através da palavra de Deus. Continua orando a palavra de Deus. Continua vivendo em comunhão, em unidade, em novidade de vida, amando o teu semelhante como a ti mesmo. Jesus voltará e ele vem sem demora. Ele vai vir pessoalmente, visivelmente, audivelmente, poderosamente e com o cetro na mão, vitoriosamente. Tudo isso para levar você para a pátria celestial. O Rei dos Reis, Senhor da glória, ele virá, e ele diz aqui no final do verso 1, ele virá pelo seu reino, para estabelecer o seu reino de glória, onde nós chegaremos no céu.
A segunda vinda do nosso Senhor é totalmente diferente da primeira, meus amados. Na primeira vinda ele veio, se esvaziou da sua glória, se humilhou, foi espancado, torturado, crucificado, morto, sepultado. Mas na sua segunda vinda ele virá. Ele virá com cetro na mão para julgar as nações, grandes e pequenos, ricos e pobres, reis e vassalos. Ele virá com grande poder e colocará todos debaixo dos seus pés, todos os seus inimigos. Todos se prostrarão diante desse Deus Todo-Poderoso, anjos, demônios e homens. Todos se prostrarão diante do Rei da Glória. Ele vem para estabelecer o seu reino, e essa é a verdade gloriosa que a igreja tem que se fortalecer nela. Esse é o farol da igreja para que ela continue pregando a palavra de Deus. É essa proclamação do Evangelho que a igreja tem que fazer. A motivação nossa é o quê? Que nós estamos o quê? Diante de Deus e de Cristo na hora de pregar a palavra de Deus. Você tem duas testemunhas, Deus e Cristo. Diante de Deus e de Cristo, no poder do Espírito Santo você vai. Essa é a nossa motivação. E qual a ordem que Paulo dá no verso 2? Olha o que é que ele diz, verso 2. Igreja, final do verso 1 até o verso 2. Que você, com insistência, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Esse é o papel da igreja. A supremacia da igreja é a palavra de Deus. Qual o primeiro princípio batista? A autoridade das Escrituras. Esse é o primeiro princípio batista. A Escritura Sagrada tem autoridade sobre a igreja. Ela é nossa regra de prática e fé. Ela é a primazia da igreja. O que a igreja deve pregar? A palavra de Deus, que é uma fonte infindável, é uma fonte inesgotável da sabedoria de Deus e que levará as pessoas para o céu. É nisso que a nossa igreja está firmada, nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. E isso fluirá como fontes de águas vivas para a eternidade, uma igreja alicerçada na palavra de Deus. Por isso Jesus disse aquilo que eu falei no começo: passará céus e terra, mas a minha palavra não passará, a minha palavra permanecerá. Por isso o pregador, a igreja, não fala de si, não, nós falamos sobre a palavra. A igreja, ela não distorce a palavra, ela não subtrai, não tira, não dilui a palavra, ela simplesmente faz o que, pastor? Prega a palavra, só isso. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, irmão, irmã, isso serve para mim, principalmente para todos nós aqui. O nosso papel, o seu papel não é ser popular. O seu papel não é ser politicamente correto. O seu papel não é ser uma vitrine para você ser visto. O seu papel é pregar a palavra de Deus e ser fiel à palavra de Deus. Esse é o seu papel. Ser fiel à palavra de Deus. Nós não criamos mensagem aqui nessa igreja, não, nós proclamamos a palavra de Deus, o que Deus mandou nós falarmos. Nós não inventamos, não, porque isso já foi comissionado para a nossa igreja. Essa palavra que Deus nos deu, ela agora é uma palavra anunciada para que outras pessoas sejam salvas, para que a igreja seja fortalecida no poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter entusiasmo, energia e disposição para pregar essa palavra, porque essa palavra é clara, é luz, e quando ela chega nos corações, ela transforma vidas e pessoas. É isso que a igreja tem que fazer. A mensagem tem que arder no seu coração, em disposição, em ousadia, no poder do Espírito Santo de Deus. Tinha um homem chamado John Wesley que ele dizia: ou eu boto o meu sermão no fogo, ou eu boto o meu fogo no meu sermão. E a igreja tem que ter esse fogo santo, tem que arder o nosso coração na pregação da palavra. Essa pregação da palavra que é uma comunicação da verdade bíblica, do que Deus quer.
através do Espírito Santo, com o único mediador que é Jesus. Por isso o apóstolo ordena, Paulo, Timóteo, prega a palavra, a igreja prega a palavra. Nós temos que ter senso de urgência, porque pessoas estão sendo levadas para o inferno por falta da pregação da palavra. Nós não podemos ser omissos, não. Foi isso que Paulo fez durante toda a sua vida após sua conversão. Cruzou mares, doente com saúde, ele nunca deixou de pregar a palavra. Preso ou liberto, amando ou odiado, ele pregava a palavra. Já foi aplaudido, mas quase sempre apedrejado por causa da palavra de Deus. Teve abundância, mas passou necessidade, mas nunca deixou de pregar a palavra. É isso que a igreja tem que fazer, pregar a palavra. Ele dá 4 sinais urgentes que nós temos que pregar a palavra de Deus com urgência. Primeiro ele disse, pregue a palavra. Olha o que é que ele diz no capítulo 2. Depois dele dizer, pregue a palavra, ele diz, insista, quer seja oportuno ou não. Esse é o senso de urgência da igreja. Aqui insta ou o que é que ele diz aqui? Ele diz insta ou insista. Essa palavra aqui o crente sempre tem que estar de prontidão na hora de pregar a palavra. É um senso de urgência da igreja de pregar a palavra. A pregação da palavra tem que ser assim. Você tem que lembrar. Lembre-se disso, você é o último homem do mundo, a última mulher do mundo, pregando para a última pessoa do mundo. Essa palavra é urgente. Por isso que ele diz, insista Timóteo, insista Timóteo. A maior urgência da igreja brasileira hoje é a pregação da palavra fiel. E a maior urgência do mundo hoje é ouvir a palavra de Deus, para que pessoas sejam salvas, libertas e transformadas. Não há nada como a pregação da palavra, meus irmãos. Ela é uma coisa ímpar, singular. É uma coisa que traz emoção aos nossos corações. Ela traz uma compensação aos nossos corações. Nós temos que pregar a palavra. Ele diz, quer seja oportuno ou não. Aqui não é ser um crente chato não, porque existe crente chato, que as pessoas empurram para fora da casa. Há crente chato, aqui quer seja oportuno ou não, não é isso você ser uma pessoa desagradável não. Chegando e dizer, tu vai para o inferno já. Se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Quem és tu para julgar alguém? Quem és tu para julgar alguém? Quando ele diz que é ser oportuno ou não, é agarrar a oportunidade, não perder a oportunidade, falar, não deixar de falar. Agarrar a oportunidade, remir o tempo, aproveitar o tempo, não perder tempo, é isso. O que Paulo está dizendo é aqui, de noite ou de dia. Pregue a palavra, no sol ou na chuva, quer seja oportuno ou não, no frio ou no calor, na alegria ou na dor, pregue a palavra. Não seja um crente chato, mas um crente cheio do Espírito Santo de Deus, para que pessoas sejam transformadas, mudadas e restauradas. Há um bordão que diz assim, tempo é dinheiro. Não, tempo é salvação. Nós não podemos perder tempo. Não perca a oportunidade. O dia da salvação pode ser hoje, como aconteceu hoje, lá na sala dos adolescentes. O dia da salvação pode ser hoje. Por isso é uma oferta pela graça mediante a fé. O nosso papel como igreja é só pregar a palavra. Segunda razão, ele dá 3 mandamentos aqui, é como se fosse um coronel mandando. Olha o que ele diz, 3 coisas que ele diz aqui. Ele diz, quer seja oportuno ou não. Aí ele diz, corrija, repreenda e exorte. É isso que nós temos que fazer. Paulo se dirige como um coronel, dizendo, é assim que vocês têm que fazer. Primeiro ele tinha falado de pregar, né? Pregue a palavra. Aí depois ele dá 3 exortações. Quando ele diz pregar a palavra, a igreja tem que entender uma coisa. A minha fé, a tua fé é pública. A minha fé não é privada. Tem crente que se esconde. A minha fé e a tua fé é pública.
não é privada. E essa pregação da palavra pode acontecer informalmente, num cafezinho, numa conversa na rua. Meu irmão, abriu a oportunidade, fale e não te cales. No jantar, com os amigos, no trabalho, chega uma pessoa, você recepciona, abriu a oportunidade, Cristo. Isso é pregar a palavra, formalmente, individualmente ou formalmente, como nós estamos fazendo aqui, aconselhando ou tendo escola bíblica dominical. Mas existem essas duas formas, informal e a forma mais formal. Aí ele vai dizer corrige. Quando ele diz corrige, é trazer luz, para que pessoas sigam os caminhos aplanados de Deus. É isso, corrigir, trazer luz aos erros. Aí ele diz repreende, aqui é literalmente o confronto. Pecadores têm que ser confrontados, pecadores têm que ser admoestados. O erro você prega e mostra a ele com a palavra e não colocando a sua opinião. Eu já vi pessoas dizer, não, mas eu acho isso. Você não acha nada. Você prega e repreende com a Bíblia na mão em amor. Não eu acho. Eu acho que a Bíblia disse isso. Já vi aqui já. Aí eu abri no texto e disse, não, mas ela está dizendo isso. Não, mas eu acho que é isso. Aí eu disse, não acha nada. É que a Bíblia está dizendo isso. Diz, repreende o teu irmão. Se teu irmão te ouvir, tu ganha o teu irmão. É isso. Mas tem uns teimosos que não quer nem ouvir. E pensa que sabe de tudo dentro da igreja. Não quer mais aprender. Não quer ser exortado, corrigido em amor. Pensa que sabe de tudo. Aí ele diz, exorte. As três coisas que ele fala aqui. Vou repetir, verso 2. Corrija, repreende e exorte. Exortação é trazer para perto, abraçar, consolar aquele que está passando por alguma necessidade, orar, cuidar, dar suporte. Por isso ele coloca aqui numa retinha, ó. Corrige, repreende e exorta, é amor. Eu abraço, eu sinto a dor do meu irmão, porque é fácil demais eu condenar, né? Os 3 dedinhos, né? Eu apontando para o irmão, irmão, é contigo, mas tem 3 aqui apontados para mim, ó. E aí? Meu irmão, se Deus quiser trazer a ovelha de volta ferida, Ele traz, e Ele inclui no meio do seu povo novamente. Você tem que aprender a amar, você tem que aprender a perdoar. É isso que nós temos que fazer. 3 abordagens: intelectual, moral e emocional. Um tríplice apelo que a igreja faz na consciência e na vontade e através da razão. Então o crente, ele fala a mente, a alma e ao espírito com a palavra, porque se encontram pessoas atormentadas por aí, e pessoas querem ser apoiadas, pessoas querem ser abraçadas. Há pessoas que se encontram na rua aí com dúvidas, e às vezes elas precisam ser o quê? Admoestadas. Ou então elas têm que ser o quê? Encorajadas a voltar aos caminhos do Senhor, porque muitos estão se afastando para outras igrejas. Aí ele diz no final, aí ele vai dizer aqui como é que nós temos que fazer tudo isso. Olha o que é que ele diz, no finalzinho do verso 2, como é que eu e você temos que fazer isso? Ele diz, ó, com toda paciência e doutrina. É assim, eu não tenho paciência, Deus vai lhe dar. Deus vai fazer você criar longanimidade. Ele vai botar lá alguma coisa que você não gosta para você aprender a ter. Você não está querendo aprender a ter paciência, longanimidade? Eu não gosto daquele irmão, está morto. Tomara que Deus levante ele para botar no mesmo ministério seu essa irmã. Tomara. Eu estou profetizando aqui através da palavra de Deus, que é para você aprender a ter paciência, para você aprender a amar, longanimidade. Eu quero que ele bote esse irmão lá no seu ministério, junto com você, que é para você criar paciência, que é para você ser crente, que é para você acabar com aquela raiz de amargura que tem no seu coração. Ou você pensa que eu não sei? É para isso. Essa longanimidade aqui é um tipo de espírito, tá? E essa pessoa vai para o seu ministério, que nunca se irrita, nunca se cansa, nunca se desespera.
mas sempre tem paciência. Cada um aqui tem um DNA diferente. Quem é que tem a mesma digital? Ou o mesmo globo ocular? Ninguém. Diferentes, mas um em Cristo. As diferenças não acabam em Cristo. Por isso o irmão vai para o seu ministério, sim. Quando eu saber, é eu que eu vou escalar. Vai para lá, vem para o louvor. Eu não gosto da irmã, vai gostar. Deus vai botar para você gostar, para você ter paciência. Você ter paciência. Não, mas a irmã pisou no meu dedo mindinho. Ela vai ficar com você no seu ministério. Vai, mas ela ainda não casou. Mas vai casar e vai para o ministério. Meus irmãos, é assim. Deus trabalha de forma sobrenatural. Então é assim que Deus diz, com toda a paciência. E Ele fecha e doutrina. Não há nada sem doutrina. A igreja é uma igreja que ensina, toda a paciência e doutrina. O ensino da palavra. Doutrina. A igreja precisa ser uma igreja evangelística e uma igreja que tem mestres, que ensina. Mestres evangelistas e mestres, que tenham essa disposição. Por que eu falei tudo isso até agora? O final dos tempos vai acontecer isso aqui, do verso 3 ao verso 4. Olha o que é que vai acontecer no final dos tempos, É desse jeito que está o mundo. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Eles não suportam a verdade de Deus. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e sentindo coceira nos ouvidos, eles recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às mentiras, às fábulas. É assim, o mundo não quer ouvir a verdade de Deus. Eles não suportarão. Por quê? Porque a palavra confronta. Como um dia me confrontou lá no meu coração, dizendo: tu é pecador miserável, se tu não se arrepender, tu vai para o inferno. É isso que a palavra vai. Eles não suportam a verdade. Não suportam a verdade. E o que é que eles querem? O que foi que o apóstolo Paulo diz? Falsos mestres. Sabe o que é que eles querem? O coach que amassageia o coração. Aqui não. Palavra, até a volta do Senhor. Palavra. Sabe o que é que eles querem? Massagem do ego. O cliente quer o quê? Receber o prato na mão. E não funciona assim. Não funciona assim. Sabe o que é que eles querem? Pastores da prosperidade, pastores da conveniência. Aqui não. Não, você vai ouvir a verdade de Deus. Eles amassageiam o seu ego para lhe afastar de Jesus, dizendo que você é o super, o máximo. Na hora que você passa pela primeira dificuldade, foi falta de fé. Falsos mestres. No versículo 4 ele diz: se recusando a dar ouvido à verdade, porque eles preferem o quê? As fábulas. Eles preferem o quê? As ilusões. Eles preferem ouvir o quê? As mentiras. Muitos já saíram daqui, porque não aguenta. O crente verdadeiro aguenta e sabe que essa é a verdade de Deus introduzida no coração dele. Mas eles querem massagem no ego. Massagem no ego. Não funciona. Por isso o apóstolo Paulo fecha o verso 5, dizendo assim, mas você, Timóteo, você, igreja de Deus, vocês sejam o quê? Sóbrios. Sóbrios, manter-se íntegro na missão. Não importa se eles lá estão juntando milhões e milhões de adeptos ou de seguidores. Não, nós não estamos nem aí. Nós queremos isso. Nós queremos palavra. Nós queremos a palavra de Deus em nosso coração. É isso que nós queremos. Timóteo teria que influenciar, não ser influenciado. E é isso que a igreja faz. Não se importe com as multidões que tem lá. Não. Com a falsa doutrina, com a falsa sensação de sucesso, com a falsa sensação de poder, o hedonismo, prazer por prazer. Timóteo, igreja, deve se manter sóbrio em todas as coisas. Sóbrio, o que é isso, pastor? Literalmente no grego, livrar-se de toda forma de embriaguez, é isso. Sóbrio. A embriaguez
espiritual, a embriaguez do orgulho e da soberba. O que ele está dizendo é: seja vigilante, Timóteo. Equivale a estar alerta, em atitude de alerta, aquele alerta inabalável. Aí ele diz: faça o bom trabalho de evangelista. O que é ser um evangelista? É pregar a doutrina da salvação, que Deus nos substituiu na cruz do Calvário. É isso. Faça, pregue a doutrina de um evangelista, que ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para lhe salvar. É isso. No meio do relativismo e da imoralidade, é isso que a igreja faz: prega a verdade de Deus, para que haja esperança para aqueles que estão sem esperança. E ele fecha no finalzinho: cumpra, Timóteo, fielmente o teu ministério. No final do verso 5. Cumpra plenamente, Timóteo, o teu ministério. Somos instrumentos de Deus. Nós temos que ser o farol de Cristo, iluminando, para que as mazelas do mundo sejam curadas, nesse mundo decaído. Não, pastor, mas eu já estou mais para lá do que para cá. Tem toda a sua geração que vai ficar. Você tem que ser o farol que ilumina, o farol aceso, sal e luz, sal da terra e luz do mundo, a candeia que ilumina, sendo diferente nesse mundo decaído. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar do que nós falamos nessa noite. Há pessoas desiludidas nessa vida e atraídas por vários movimentos que surgiram hoje aí, que substituem a pregação, as novidades, tiraram Deus do centro e colocaram o homem no centro. Meu amado visitante, fuja dessas igrejas. Fuja dessa igreja. Se não tiver palavra, fuja. Não é de Deus. Não é de Deus. Deus não se faz presente aonde a sua palavra não está presente. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja cheia da palavra de Deus. Cheia da palavra de Deus. Geralmente, segundo movimentos antibíblicos, eles podem durar anos e anos, mas depois eles morrem. O materialismo, o iluminismo, hoje tem a moda, né? O coach. Você pode, você é bonito, rico. Só que década após década, século após século, a igreja verdadeira continua centrada na palavra de Deus. Deus criou o modo, Deus designou o modo da ministração da sua palavra, é através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É palavra. Nós só chegaremos através dela. Então venha para a igreja de Araripina, a PIB de Araripina, que é uma igreja centrada na palavra. É uma igreja centrada na palavra. Herege aqui nós bota para fora. Ainda bem que os diáconos já estão aí no coisa. Eu chamo a Luiz, que é grande de um lado, e Giliardo do outro. Não tem lugar para herege aqui não. Quando é que nós pregamos a palavra? Quando nós aconselhamos alguém com a Bíblia na mão. Quando nós evangelizamos. Quando nós pregamos a palavra, quando nós fazemos missões, quando nós fazemos os cultos domésticos, quando nós exortamos ou admoestamos amigos ou inimigos, nós pregamos a palavra. Quando nós pregamos a palavra, quando nós ensinamos, quando nós pregamos a palavra, quando nós confortamos e consolamos os enlutados, aqueles que perderam alguma pessoa, você está pregando a palavra. Quando nós pregamos a palavra, quando nós fizemos isso aqui, lemos, explicamos e aplicamos a palavra de Deus. Quanto é que vale uma vida para você? Essas que estão aí fora se perdendo, quanto é que vale? O salmista, citando Jesus, lá no Salmo 49, diz assim, homem algum pode redimir o seu irmão? Ninguém. Aí ele vai dizer, ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Quanto vale uma vida que está aí fora se perdendo para você? E você esqueceu de falar hoje. Teve a oportunidade.
Ele abriu aquela lacuna para você pregar. Quanto vale uma vida para você que está sendo perdida? Paulo vai dizer assim: nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Valeu o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Quanto vale uma vida para você que está sendo perdida aí fora? Quanto vale? Para Deus não teve preço, e o preço foi o sangue do seu Filho derramado em favor de todo aquele que nele crê. Quanto vale uma vida para você que está sendo perdida aí fora? Quanto vale uma vida para você? E eu termino e encerro para você que não é crente ainda, e para você que é crente também. Deus é especialista em curar dores. Deus é especialista em reverter situações que aos olhos humanos não tem mais jeito. Qual o tamanho do seu Deus? O seu Deus é o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, tudo faz e tudo vê, onipotente, onisciente e onipresente. Qual o tamanho do seu Deus? Ele ainda hoje, Ele pode transformar a tua angústia, o teu sofrimento, a tua depressão, o teu vale de lágrimas em um manancial de alegria no tempo dele. Pastor, o que é que eu preciso crer? Crer em Jesus. As promessas dele ele não muda, mas ele muda histórias, ele transforma vidas. Ele vai na tua dor, ele vai no teu sofrimento e transforma o teu vale de lágrimas no manancial de alegria. Ele transforma o teu coração para te dar vitória. A vitória é dele, por meio dele, para ele. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam. Quando diz assim, o mundo pensa que é para ele. Não é. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, aqueles que receberam o chamado de Deus, aqueles que entenderam o chamado no coração, a mão de Deus te chamando, dizendo: venha. Quer participar? Venha. Não perca mais tempo. Venha. Ele vai dizer: venha, para aqueles que foram chamados e entenderam o chamado no seu coração e veio e se entregou por completo. Aí ele vai dizer naquele dia, no final: vinde bendito do meu Pai, participar do reino eterno que está preparado para você antes da fundação do mundo. Venha, meu filho, venha participar, vem. Bendito do meu Pai. Por isso a igreja de Cristo continua pregando a palavra de Cristo até se encontrar com Cristo. É esse o papel da igreja. Para que tudo isso, pastor? Para que eles possam ser salvos, curados e transformados. Esse é o desejo do coração. É isso que Deus quer para você. É disso que Deus vai fazer na sua vida, transformar seu vale de lágrimas num manancial de alegria, em Cristo, somente em Cristo. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Deus, ele trabalha de forma extraordinária. As coisas de Deus, a gente fica pensando, né, como é que ele faz. Eu, como pastor da igreja, eu tenho que ficar com os novos convertidos, porque esse é o papel da igreja, é um dos princípios que rege o pastorado batista. E muitos pensam: por que o pastor não está com os adultos? Porque ele tem que cuidar dos mais novos. Aí eu na sala deixei minha Bíblia. Aí eu disse: eu vou dar umas voltas nas salas, né? Aí saí, a primeira sala, a sala dos adolescentes. Aí eu sentei lá, aí Duda estava pregando, né? Cadê ela, Maria Eduarda? Levanta a mão aí, Maria Eduarda. Ela está aí. Vem aqui, Duda. Vem aqui.
Aí Duda pregando, mais Liliana, né? Pregando mais Liliana. E de manhã cedo eu disse: tem alguma visitante que nos visitam? E ela disse: tem. Aí ela se apresentou, falou o nome dela. E aí eu fui para a sala, fiquei com Duda e Liliane do lado. Liliane do lado. Aí eu fui participar da aula, né? As perguntas para os adolescentes, a pergunta chegou até mim. Aí eu comecei a falar aquela coisa toda. Aí a jovem que foi apresentada disse: eu quero ser crente. Eu senti o desejo no coração de ser crente. O que é que eu preciso fazer? Isso com lágrimas. Aí eu disse: nada, você já fez. Seu coração aí, você já se arrependeu, creu e já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí nós levantamos as meninas, Kathleen, que estava, Lara, as meninas lá, fizeram imposição de mãos e oraram pela vida da nossa nova irmã. Vem aqui, traz ela aqui, Lara, tua amiguinha, vem aqui. Em lágrimas, dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu disse: essa conversão aí foi do coração. Porque tem muitos que vêm aqui para frente e depois, some. E a alegria é muito grande, sabe? Porque assim, espontâneo, natural. E você tem essa mesma oportunidade hoje, que não é crente, fazer igual a Rayane. Em lágrimas, entregando sua vida a Jesus. Se você tiver essa disposição, Deus está te dando uma oportunidade hoje, você que não é crente ainda. Mais uma. A palavra de Deus vai dizer que você não pode incluir um côvado no curso da tua vida. Um côvado é isso aqui, ó, um palmo. Você não pode ir até aqui, ó, um palmo. E você tem essa possibilidade hoje de reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quiser tomar essa decisão, eu vou orar por você depois, igual vou orar pela vida de Rayane. E eu queria fazer esse convite a você, eu não vou perder essa oportunidade. Se alguém entendeu que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, eu convido a você para vir até aqui na frente para me orar por você, pela sua vida. Há alguém nessa noite convencido pelo pecado, da justiça e do juízo, que quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: eu não consigo mais viver sem Ele? Se há, eu convido a você. Há alguém nessa noite? Se há, só precisa levantar uma de suas mãos. Eu oro daqui mesmo, não precisa nem vir até aqui. Há alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa dar uma nova oportunidade em Cristo. Mas eu vou orar pela vida de Rayane. E eu espero imensamente que a igreja abrace nossa nova convertida. Ame, caminhe juntamente com ela, porque isso é ser discípulo em amor. Curve sua cabeça. Vamos orar pela vida de Rayane em Cristo. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos e já te agradecemos, ó Deus, pela vida de Rayane, tão jovem, ó Deus, adolescente ainda, e sentiu o desejo no coração de dizer: eu quero Jesus, eu quero viver para Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque tu és um Deus do impossível, e o milagre maior, ó Deus, é quando um pecador se arrepende. A tua palavra diz que há festa no céu. Louvado seja o teu nome, que a tua igreja, ó Deus, possa amar essa adolescente, essa jovem, possa abraçá-la, que ela possa se sentir, ó Deus, amada como Deus nos amou. Que nós possamos abraçá-la, cuidar dela, dos seus passos. Ó Deus Todo-Poderoso, tu continua fazendo o extraordinário, e nós sabemos que é tudo no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso nossa confiança não está em bens, como diz a palavra de Deus, nem em carros, nem em cavalos, mas nós sabemos que tudo vem do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, essa vida, sustenta em suas mãos, ó Deus, para que ela não olhe para trás, porque a tua palavra diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nova vida, vida nova. Louvado seja o teu nome.
exaltado seja o teu nome para todo sempre. Esta é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Ela disse que já chorou muito de manhã, aí o estoque de choro já chegou. Vai ter cantina, tá? Mensageiras e homens são os responsáveis pela cantina. A cantina em prol missões, tá certo? Tudo destinado para missões. Amém? Vamos orar, impetrar a bênção apostólica e iremos para casa. Te agradecemos, Pai, nesse momento. Te damos graça porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. E o Senhor mostrou o meio, como nós pregamos a Tua palavra, Deus. Tu deixou as Tuas sagradas letras, a Tua sã doutrina, as sagradas escrituras, que é nossa regra de prática e fé. Nos conduz, ó Deus, que nós possamos ter uma semana abençoada e abençoadora na Tua presença bendita. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Amém? Oração silenciosa, a igreja se despede. Maravilhoso.